Você é capaz de prever onde que você vai estar num certo instante e o que você vai estar fazendo? Difícil, né? Parece até impossível. Mas eu vou mostrar uma situação que você é capaz de fazer essa previsão. Então, vamos supor que eu jogo um objeto para cima, uma bolinha de basquete aí, e para facilitar, vamos supor que a resistência do ar seja desprezível e você lance com 40 metros por segundo, ok? Bom, obviamente ela sobe e desce, só que fica difícil prever exatamente o lugar que ela vai estar e qual a velocidade dela, não é isso? Eu vou te dar uma ajuda. Vamos supor que eu consiga tirar uma foto desde o momento que ela saiu e a cada um segundo eu vou tirar uma foto. Olha só, na subida e na descida. Bom, note o seguinte, que já dessa situação eu tiro 3 conclusões importantes. A primeira, que essa bolinha não vai andar espaços iguais em tempos iguais, então não é um movimento uniforme, não tem velocidade constante. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que esses espaços estão diminuindo, então a velocidade está diminuindo. Significa que quando ela chega no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero. É isso. Então, tem um resultado já importante aí. Toda vez que você lança um objeto, no ponto mais alto, velocidade zero. É o ponto de inversão do movimento. E falar em inversão, a terceira conclusão, né? Note que quando ela desce, ela ocupa exatamente as mesmas posições que ela ocupou ao longo da subida. Então, um segundo depois que ela começa a cair, ela vai estar exatamente no mesmo lugar que ela estava um segundo antes de chegar no ponto mais alto. Então, tanto na subida como na descida, existe uma simetria entre esse movimento, certo? Agora, para melhorar ainda a sua previsão, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui essa régua, certo? Note que eu adotei o zero no chão e à medida em que vou subindo aí, eu vou aumentando os espaços. Ou seja, estou adotando para cima como sendo positivo. Isso na hora de descobrir o lugar que o objeto se encontra é muito importante, porque a orientação que eu adoto no início do exercício, no início do meu estudo, é justamente o que vai definir os sinais. Então, por exemplo, a velocidade que eu lancei essa bolinha foi de 40 metros por segundo e eu mantenho aqui o positivo porque esse lançamento foi no mesmo sentido no qual adotei o aumento do espaço. Outra coisa importante em relação a essa configuração de sinais é o seguinte: quando a gente joga um objeto, qual a única força que age sobre ele? É da gravidade, não é isso? Então a aceleração que age é da gravidade e você sabe, né? A aceleração da gravidade é para baixo. Nas proximidades da Terra, ela vale mais ou menos 10. Então nós vemos que a aceleração da gravidade vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse menos é por conta desta orientação. Se eu houvesse usado uma outra orientação, ou seja, adotado lá em cima como zero e para baixo aumentando os espaços, esses dois sinais, tanto da velocidade inicial como da aceleração, iriam inverter também. Ok? Muito bem, olha que agora com essa régua, com essa fita métrica, fica mais fácil você prever onde esse objeto vai estar. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, onde que ele vai estar em 2 segundos e meio? Basta eu olhar aqui, ó, vai estar entre 2 e 3 segundos, numa posição dessa. Agora, se você quiser maior precisão, você pode usar a função horária do espaço. Pois é, essa expressão matemática indica para a gente exatamente aonde que essa bola de basquete vai estar, o espaço dela, né, a posição nessa régua, em cada instante. O V0 é a velocidade escalar inicial, o gama que você está vendo é a aceleração escalar, no caso, a aceleração da gravidade, que seria o menos 10, e o S0 é a posição inicial dessa bola, ou seja, é o lugar que ela estava quando eu liguei o cronômetro, quando ela foi lançada. No nosso caso aqui, aproximadamente nos 10 metros de altura. Ok? Então, através dessa expressão, você é capaz de prever o lugar que essa bola vai se encontrar em cada instante. Dá para fazer essa previsão também, não só a partir dessa expressão, mas também através do gráfico. Olha aqui, eu vou desenhar o gráfico do espaço em função do tempo. Então, espaço inicial no tempo zero, é a posição que ela se encontra no tempo zero. Um segundo depois, está nessa altura, 2 segundos. Nessa outra, 3, 4. Veja que 4 é a altura máxima. A velocidade nesse ponto você já sabe é zero. E assim, sucessivamente. Note que na descida, ela ocupa os mesmos lugares. Não é isso?
Se eu juntar esses pontos, essa figura vai dar uma parábola. E você já devia saber disso. Quer dizer, toda vez que eu tenho uma expressão do espaço por tempo do segundo grau, ou uma expressão, uma função qualquer do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Neste caso, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né, a boquinha para baixo aqui, porque a aceleração escalar é negativa em função da orientação que eu adotei. Dois pontos importantes é o S0, a posição inicial, é da onde essa bola parte, né, na posição 10 metros aqui no meu exemplo, e o outro ponto é o instante que atinge a altura máxima, em que a velocidade é zero. Será que eu consigo prever como que ela vai estar? Qual a velocidade dela? Aí vai ser até mais fácil. Se ela foi lançada com 40 metros por segundo e a cada segundo a velocidade diminui de 10 em 10, um segundo depois a velocidade vai ser 30, depois menos 10, 20, depois 10 e finalmente a velocidade no ponto mais alto, 0. 4 segundos para subir. Então, olha que fácil. Se demora 4 segundos para subir, na descida, 4 segundos também. Outra coisa, como diminui de 10 em 10, nesse nosso caso aqui, significa o seguinte, que eu lancei com 40 metros por segundo, demorou 4 segundos para subir. Se eu tivesse lançado com 30 metros por segundo, quer dizer, com uma velocidade menor, ia demorar 3 segundos. E assim sucessivamente. Bem fácil, né? No caso da velocidade, quer dizer, como esse objeto vai se encontrar, é muito mais tranquilo porque é linear isso daí. Você poderia até usar uma regra de 3 para descobrir a velocidade em cada momento. Mas a gente pode usar a expressão da velocidade. Então, nessa expressão, que é do primeiro grau, apresenta a velocidade em cada instante. Se eu quiser fazer o gráfico também, muito simples, né? Velocidade inicial é um ponto importante, é a velocidade que tem de lançamento, no nosso caso 40. Depois, tempo de subida, aqui no nosso caso 4 segundos, demora 4 segundos para a velocidade valer zero, porque no ponto mais alto a velocidade é zero. E depois, o tempo que ela volta. Se demorou 4 segundos para subir, demora 4 segundos para descer. Quer dizer, o tempo total sempre é o dobro do tempo de subida, certo? E aí, juntando esses 3 pontos, eu obtenho uma reta e você já sabia. Eu não precisaria nem dos 3 pontos, bastaria 2. Mas você já sabia que toda vez que você tem uma função do primeiro grau, o gráfico vai dar uma reta. Então eu consigo prever exatamente quanto que vale a velocidade em cada instante, ou através do gráfico, ou através da função da velocidade. Tem um detalhe aqui muito importante que, se você nesse gráfico quiser descobrir o deslocamento, ΔS, desse móvel, quanto que ele andou de um certo instante até outro, então, por exemplo, aqui eu estou colocando de 0 até o tempo de subida. Basta você calcular a área que fica entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Neste caso aqui, é uma figurinha, um triângulo. Você calcula a área desse triângulo, calcula o deslocamento entre esses dois instantes. Certo? Bom, então, resumindo o nosso papo. Toda vez que você lançar um objeto verticalmente para cima, ele vai ter uma aceleração constante. A gente chama esse movimento de movimento uniformemente variado. E agora o que eu vou falar serve para qualquer um deles, não é só o lançamento vertical. Eu posso usar a expressão do espaço para descobrir onde o objeto vai estar em cada instante. Posso usar a expressão da velocidade para descobrir como que esse objeto vai se encontrar, com que velocidade que ele está naquele instante. Agora, quando a gente resolve algumas expressões, quando a gente está fazendo alguns problemas na prova, no vestibular, acontece muitas vezes de usando essas equações ficar um pouquinho complicado matematicamente. Então, por exemplo, quando o problema não pede o tempo para você e também não fornece esse tempo, esse instante. Então eu posso pegar essas duas equações e fazer o seguinte: eu isolo o tempo na segunda equação, substituo esse resultado na primeira e vou obter essa terceira expressão, conhecida como equação de Torricelli. Note que ela é uma expressão com os mesmos parâmetros, só que não aparece o tempo nela. É uma forma da gente facilitar o caminho aí para resolver o exercício, quando não se fornece o tempo e quando não se pede o tempo, certo? Bom, eu posso fazer a mesma coisa com aceleração. Então, isolo a aceleração na segunda expressão, substituo na de cima e obtenho essa daqui agora. ΔS por ΔT é igual à média aritmética da velocidade escalar inicial e a final, certo? V0 mais V sobre 2 é ΔS sobre ΔT, que é a velocidade escalar média.
Então note o seguinte, através dessas expressões e dos gráficos, eu sou capaz de prever aonde que o objeto vai estar em cada instante. Além disso, eu consigo prever também qual é a velocidade dele. E essa é a ideia que a gente deve usar quando a gente usa essas expressões no caso do movimento uniformemente variado, certo? É isso aí. Chega por hoje. Tchau!